Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa tarde, povo. Tem muitas novidades para vocês. Hoje, 5 de maio de 2026. Então, eu vou começar a falar sobre Nova Iguaçu. Muitas pessoas sabem, muitas pessoas não sabem. Mas a 156 zona eleitoral, ela tomou a medida punindo, não sei se é a palavra certa, né? 2 vereadores aqui de Nova Iguaçu. E a sentença do juiz Gustavo Quintanilha Teles de Menezes. Ele cassou o mandato dos vereadores Wesley Lopes e o Alexandre da Padaria. Aparentemente, parece, ou foi constatado, né, por juiz dessa sentença, foi anulado todos os votos pela federação do PSDB do Cidadania nas eleições municipais de 2024. Parece que houve problema sério, né, com relação aos votos. Mas aconteceu, né? Os 2 vereadores cassados, o Daniel da Padaria já vinha, né, na reeleição dele, um trabalho bom, mas infelizmente isso aconteceu. Na minha próxima gravação, eu vou contar mais com detalhes com relação a essa cassação, né, que o juiz Gustavo Quintanilha decretou, né? Bom, a justiça tem que ser feita independentemente de quem seja, né? Às vezes até as pessoas boas, às vezes cometem os deslizes e chega um dia de ser punido. Isso é fato, né? Pode demorar, mas vai acontecer. E aconteceu para esses 2 vereadores. Às vezes são pessoas que a gente conhece, aparentemente boas, né? Mas às vezes não é por ser pessoa conhecida, pessoas amigas, que a gente vai compactuar com ele. Isso não pode, né? E se eu tiver de falar alguma coisa, né? Porque aqui eu estou fazendo uma matéria, fazendo uma reportagem. E eu não posso nem mentir, nem omitir. Eu tenho que falar a verdade, né? Então, que se cumpra a lei. Bom, vamos falar agora um pouco também com relação ao governador interino, o desembargador Ricardo Couto,
ele assumiu no lugar do Cláudio Castro, né, que teve que se ausentar do governo para ser candidato a senador. Mas o Cláudio Castro tem uns problemazinhos no governo dele, né, que agora está sendo desvendado pelo desembargador, que está interinamente no governo. E está fazendo uma faxina. Está fazendo uma faxina. Ele já mandou mais de 1.000 pessoas, ou seja, já exonerou mais de 1.000 pessoas. Eu acho que já deve estar uns 1.500 pessoas exoneradas. E ele constatou também que tem algumas secretarias que não teriam por que existir. E ele está desfazendo essas secretarias, né? Infelizmente, vai se fazer o quê? Ele botou essas secretarias a mais e agora o desembargador está desfazendo essas secretarias todas. E também, com relação àquele helicóptero, eu acho que todos sabem disso, aquele helicóptero blindado também desfez também. Esse helicóptero constata que o valor dele foi de 70 milhões. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Aí ficamos naquela. A segurança pública tem valor? Tem preço? Acho que não. Mas também não pode ser de uma forma absurda. O desembargador achou que foi tanto que ele está suspendendo essa compra desse helicóptero. Realmente 70 milhões, gente, eu não sei o valor de um helicóptero, mas aparentemente parece que é um valor muito alto, né? Então, foi cancelada essa compra desse helicóptero. O desembargador Ricardo Couto, ele está fazendo ainda uma auditoria em mais de 6.000 contratos, que somados dá um valor de 81 bilhões. 81 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Realmente tem que ser investigado, né? Porque às vezes um dinheiro está sendo destinado a determinadas coisas, talvez não teria tanta importância do que ser investido na educação, na saúde, na segurança pública, meio ambiente, transporte, enfim, né? Então, é onde muitas pessoas estão gostando desse desembargador, Ricardo Couto. Realmente está fazendo um trabalho bacana. Não está fazendo um trabalho político, né? Realmente é aí que é o lado bom. Não está visando somente a política, né? Está vendo a realidade dos fatos. Se realmente é melhor o que ele está fazendo, temos que apoiar, é verdade?
Eu acho que o povo do estado do Rio de Janeiro é que vai ganhar com isso. Vai sobrar dinheiro para investir na saúde, na educação, né? São 81 bilhões. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Parece que de vez em quando nós vamos ter matérias a relatar para vocês com relação a esse desembargador Ricardo Couto, que ele está mexendo, está fazendo auditoria, né? Então ele vai saber ali onde as coisas que estão certas, as coisas que estão erradas, e vai tentar consertar. Então eu acredito que eu devo trazer ainda muitas notícias para vocês com relação ao estado do Rio de Janeiro. Bom, agora vamos falar um pouco com relação a novos candidatos ao governo do estado. Quem é que está surgindo de novo na lista para ser candidato a governador do estado do Rio de Janeiro? Garotinho. E está vindo um outro, né? Esse é novo, André Português. O André Português, ele já foi prefeito de Miguel Pereira. E lá em Miguel Pereira, ele tem um parque enorme, né, chamado Parque dos Dinossauros. Enorme. Dizem que é muito bonito. E famoso também. Aí ele foi eleito, né, com 13 mil votos. Miguel Pereira é uma cidade pequena, né, então, às vezes a pessoa, mas só com 13 mil votos é o que cabe, no máximo, né, de uma pessoa ser eleita prefeito de Miguel Pereira. Então, às vezes a gente pensa que é poucos votos, mas não é, né? Pela quantidade da população e de eleitores que o município tem. E o André Português está querendo ser governador do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a possibilidade é pouca. Eu também acho que o garotinho, acho também que não vai ser muito viável. Eu gostei do primeiro governo, que é do garotinho. Gostei mesmo. Mas depois, né, aquelas greves de fome dele, né, as acusações que fizeram sobre ele, enfim. É o que eu falei, né? Porque a gente gosta que a gente vai apoiar o que a pessoa fez de errado, né? Então a gente não podemos compactuar. Mas garotinho, como nós sabemos, é um ex-governador, teve 2 mandatos, foi prefeito de Campos, a experiência política ele tem, né? Foi prefeito de Campos, foi deputado federal. E está previsto ele lançar a candidatura dele agora, dia 13 de maio, pelo Partido Republicano. Aí também nós temos, né, os outros fortes também, que é o Eduardo Paes, o Douglas Ruas. Então, nós vamos ter uma política bem ativa, bem movimentada. E o povo tem que prestar bastante atenção do estado do Rio de Janeiro. Se nós votarmos errado, gente, nós vamos pagar o preço. Olha, eu estou sempre falando isso. Pesquisem. Você vê Eduardo Paes aí, ó, tá vindo com o apoio do Lula. Lula, esquerda, 13, PT, né? O Paes, vê lá, ó, camelôs, aqueles guardas municipais sentando a mamona lá nos camelôs, né? Às vezes tomando as mercadorias das pessoas. Tá certo que quando está uma coisa indevida, não pode. Pode, tem que dar razão a quem tem. Mas se faça, né, no camelódromo,
para eles poderem trabalhar. Aqui em Nova Iguaçu tem o camelódromo aqui, além de que tem pessoas que ficam na rua também, né? Mas temos um camelódromo aqui, exatamente específico para as pessoas, né? E tem, eles trabalharam. Trabalho agora está muito difícil. Esse governo Lula, esse governo PT, terrível. O que a gente mais vê aí são fábricas fechando, as indústrias fechando de forma geral, né? Os comércios aqui, nós temos uma galeria ali, só no primeiro piso ali já tem 5 ou 6 lojas vazias. Constantemente aqui, calçadão, a gente está vendo uma loja fechando, né? Uma loja grande aqui, que é no calçadão, já está previsto já ser fechado. Enfim, entendeu? É complicado, né? Mas essa política aí vai dar muito o que falar, entendeu? Mas preste atenção, preste atenção. O outro é prefeito do Rio. Vê a besteirada que ele fez. Se fez como prefeito, vai fazer como governador ainda mais, hein? Principalmente tendo apoio do Lula, do PT. Então preste atenção, povo. Preste atenção. Eu estou falando da vida política, tá? Vida particular dele não interessa. Bom, é isso aí. Então, tá vindo aí. Garotinho e mais André Português. Mas não custa nada nós ouvirmos as propostas. Vamos falar agora também sobre Bolsonaro. É candidato a presidente pelo PL, né? Ele está criticando muito o Lula. Mas criticar o Lula é normal, porque é política. Tá, mas tem que saber o motivo. Qual o motivo dessa crítica? Gastos excessivos. Flávio Bolsonaro, ele está reclamando pelos excessos que o petista Lula está gastando em suas viagens, compras, a dona Janja, que a dona Janja sabe gastar, né? E o Lula também. Viaja, vão para melhores hotéis, melhores comidas, melhores bebidas, enfim. Quando viaja é sempre milhões, né? Então o Flávio está reclamando. Você lembra quando o Bolsonaro foi presidente? Gente, ele ficava hospedado em batalhões. Vão ter que gastar o dinheiro do povo. Ele poderia, um direito que ele tem como presidente, mas não gastar excessivamente, né? Mas o gastar normal, direito, qualquer um tem. E o Bolsonaro, não, para não gastar o dinheiro do povo, ele ficava onde? Nos batalhões. Isso aí. É isso que um bom representante do povo faz. Às vezes sacrifica um pouco, né, do seu conforto, para poder economizar e devolver para o povo. Esse é o verdadeiro representante do povo. É isso que nós temos que valorizar. E muito, muito. Como ele não pode, pelos motivos que nós já conhecemos aí, essa perseguição ferrenha, ele indicou o filho dele, que é o Flávio Bolsonaro. Está vindo candidato a presidente do Brasil. E está indo bem. De início, assim, eu falei, Flávio, ainda fiquei meio balanceado nessas coisas. Acho que nada. Eu me equivoquei. Flávio está subindo cada vez mais. Calmo. Responde as perguntas com tranquilidade, sem gaguejar. Demora vai estar mostrando aí os projetos dele, né, que é a plataforma política dele. E está indo bem, está subindo nas pesquisas constantemente. Quem está desesperado é o Lula.
que a desaprovação dele está crescendo também cada vez mais. E o Lula está desesperado, né? Já perdeu aí um CIS, né, que é para o STF, que seria um grande apoiador dele, e a desometria, né? E agora, olha, quando a pessoa nasce errada, não tem jeito não, vai permanecer errado. Lula, não tem jeito não, é complicado. E aí tá, o Bolsonaro aí que está reclamando que o povo trabalha 5 meses por ano só para pagar os impostos. Quer dizer, o povo brasileiro trabalha. É claro que alguns gostam muito de uma bolsa disso, uma bolsa daquilo, mas o povo em si é trabalhador. Acorda de madrugada, pega sua marmitinha, coloca debaixo do braço, pega trem, ônibus cheio, chega no trabalho, rala, quando vai para o almoço lá, comida requentada, né? Depois da volta, ônibus cheio, chega em casa tarde, é o tempo dele tomar um banho, jantar, dormir para no outro dia acordar de novo. E ganhando pouco, e ganhando pouco. Mas vai se fazer o quê, né? O povo escolheu errado, mas a gente sabe. Flávio, tu tá certo. Vamos lá, eu já estou já em cima da hora, mas deixa eu falar isso aqui rapidinho. Pacheco. Rodrigo Pacheco. Nós conhecemos. Nós conhecemos bem. Rodrigo Pacheco é o que foi presidente do Senado. Foi horrível. Foi terrível. Né? Ficou lá de panelinha lá com o Lula, com os colegas lá do STF, entendeu? Enfim. O Rodrigo Pacheco, ele estava querendo vir ser candidato ao governo do Estado. Isso por Minas Gerais. Ele é de Minas, é mineiro. Aí ele estava querendo vir a governador. Aí a desculpa dele de não vir mais, que ele não vem mais, desistiu. Não vem mais, dizendo, alegando, né? Porque o Messias perdeu, né? Lá do STF. Isso deixou ele meio abalado, né? Vamos dizer assim. Aí desistiu. Não quer ser mais candidato ao governo de Minas Gerais e também tem mais, né? Ele também, vê só, em Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. Quando acontecer a eleição, todo mundo vai ficar focado. Fique ligado só. Como Minas elege muita gente, entendeu? É onde a pessoa, né? É onde eu acho que o Zema teria que ter vindo a reeleição por Minas. Que eu não sei se está sendo o primeiro mandato ou o segundo mandato dele, não me lembro, né? Mas o Zema, além de que o Zema também, como se caso vir, né? Como vice do Flávio, vai ser bom. O Zema é bom. Zema é um articulador, Zema quando tem que falar, e é verdadeiro, né? Obviamente, né? Se não fosse o Flávio Bolsonaro, seria excelente pessoa aí para ser que é presidente do Brasil, porque ele governou bem Minas Gerais. Todo mundo gosta dele, realmente ele cresceu o Estado, né? Mas vamos focar no Flávio. Estou torcendo aí para que o Zema seja vice do Flávio, que eu acho que vai dar um impulso muito grande. Eu acho que isso vai acontecer.
Bom, voltando ao Pacheco, ao Pachequinho, né? Ele ficou frustrado, né? E deixou o Lula sem saída. E Lula agora, quem que o Lula tem para indicar lá para o governo de Minas Gerais? Acho que vai ficar numa sinuca. Acho que não vai ter ninguém, não. Se tiver um sem peso, né? Então ele ficou meio chateado e tal, aí não quis ser candidato ao governo de Minas. E também não quer ser candidato à vaga para o STF que o Messias acabou perdendo. Como o Lula tem o direito, né, de apontar mais um, seria o Messias. O Messias perdeu feio, muito feio. E ficou na bronca, e o Lula também. Aí eu quero é mais. Então ele também não quer também brigar pela vaga do STF. Depois que ele viu a derrota do Messias. Realmente o Messias aí está sendo uma prova de que realmente o povo, os políticos estão começando a acordar e estão deixando aí o Lula numa situação difícil. Às vezes, a gente fica preocupado com o Lula pela idade, né? Porque é um senhor de idade, tem 80 anos, 80 e poucos anos. E se ele se aborrecer muito, pode passar mal, né? E a gente não quer que isso aconteça. Tá vendo? A gente tem assim um repúdio aí da vida política dele. Mas pessoal também a gente não interessa pra gente. Viu? Não, Lola, dá teu coração aí, hein? Com todas essas negatividades aí que você está tendo aí, pode se tornar que é perigoso para você. Você pode ficar doente, alguma coisa nesse sentido. Se cuide, tá bom? É Pacheco, então você não vem. Ótimo. Não venha mesmo, tá? Gente, eu tenho aqui umas coisas aqui para passar para vocês, mas senão fica muito extenso, né? Fica muita coisa e não fica muito legal, não. Acho que esse tempo que a gente dá é o suficiente. Eu ganhei de presente, né? Eu achei até bacana, gostei mesmo, tanto que tá aqui que é na minha mesa. Ganhei um presente aqui de uma amiga, né? Mandou fazer isso aqui, né? Um presente, gostei, né? Gostei mesmo. Quero agradecer minha amiga aí que me deu esse presente. Gostei muito, obrigado mesmo, tá? Valeu. Gente, para eu poder continuar trazendo as novidades para vocês, é preciso que vocês me ajudem também na questão de vocês curtirem, de vocês comentarem, né? De vocês compartilharem, principalmente se inscreverem. Porque o YouTube, né, ele vai sempre estudando a nossa meta, né, tanto de curtir, compartilhar, escrever, enfim. E para mim poder continuar com o meu canal, é preciso que vocês me apoiem. Dá essa força aí para mim, tá bom? Eu quero mandar um abraço, né? Um amigo, ele é até assessor do vereador Manuel Barreto, né? Se chama Bruno Machado, porque tem 2 Brunos que trabalham lá. O Bruno Machado, né? Então vou mandar um abraço para os outros também, não ficarem com ciúme também. A cada que a gravação eu vou mandar um abraço, tá bom? Gente, um abraço, fica com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde,
educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais.